boa noite a você conectado aqui na Rádio Web Centro-Sul. Desde já eu quero agradecer a você que está conectado, a você que está com a gente pelo nosso site, você também que está conosco aí pelo nosso aplicativo e também você que vai estar conosco, nos ouvindo também, nos assistindo de certa forma pela nossa transmissão aí pelo Facebook, né? Hoje nós estamos tendo a honra de estar conversando com uma liderança feminina na região do Alto Uruguai catarinense muito forte, né? Numa desenvoltura social e política extremamente poderosa. Hoje nós estamos falando aí com a Kátia. Muitos conhecem por ter sido a prefeita de Alto Bela Vista. A Kátia tem um sobrenome a qual eu não vou me atrever a falar em público ele, porque é um trava-língua para minha pessoa, né? Mas eu quero dar aí o meu boa noite. Boa noite, Kátia, tudo bem? Boa noite, Henrique. Boa noite a todos os ouvintes. Kátia, eu que agradeço muito a senhora ter deixado nós ter este bate-papo, né? A gente sabe quanto é importante a gente falar um pouco das coisas do passado, a gente ter sempre isso registrado. A rádio tem muito a questão de ter registro dos prefeitos atuais e dos ex-prefeitos também, afinal todo mundo deixou sua digital aí nas cidades em que estiveram, né? Kátia, e hoje a gente vai conversando e vamos tá vindo uma geração mais nova, né? Talvez tem projetos que foram feitos que estão sendo muito legais e o pessoal talvez não vê, ou aproveita tudo e não sabe quem foi que fez. Quem que é a Kátia? Bem, a Kátia é filha mais nova de uma família agricultora, né? O pai se chamava Henrique, já é falecido. Foi também o primeiro vice-prefeito aqui de Alto Bela Vista e segundo na segunda gestão. Aí depois ele faleceu. E também minha mãe Liselotte. Então a gente vem de uma família humilde, uma família que aprendeu a dar valores à nossa região, na verdade, porque venho de uma família que empreendeu muito aqui em Alto Bela Vista, mas também atendendo a toda a região com o push de transporte de leite, que na época era para colar aqui em Erechim, que abrangia também o Rio Grande do Sul. Mas a Kátia cresceu, estudou, se formou em pedagogia, então sou pedagoga, tenho pós-graduação em séries iniciais, educação infantil, e enfim, virei prefeita em 2012, mas sendo que também fui candidata em 2007 e acabei perdendo aquela gestão, mas depois ganhei em 2012 e também ganhei em 2016 para a segunda gestão. Então, fui duas vezes prefeita aqui do nosso município de Alto Bela Vista. Perfeito. Kátia, como é que a senhora entrou para a vida política? A senhora falou que o seu pai foi o primeiro vice-prefeito aí de Alto Bela Vista, né? Mas hoje em dia a gente tem um déficit da mulher na política, né, Kátia? E como é que foi para a senhora se ter essa ascensão na política? Porque quando a gente fala na política municipal, né? Ser prefeito é o maior cargo público da cidade, né? Então, como é que a senhora entra na política? Como é que a senhora vai tendo seus passos aí rumo a se tornar prefeita? Então, Henrique, eu acho que veio muito também desta raiz, né? Essa possibilidade daí de eu me tornar candidata e depois ser sim prefeita. Mas um grupo de pessoas, então, confiou no meu nome, vou dizer assim. Sempre trabalhei desde nova como professora em escolas, coordenei grupo de dança, que hoje ainda coordeno o grupo de dança alemã, e isso me fez sempre estar envolvida na nossa sociedade aqui em Alto Bela Vista, sempre participando, ajudando, enfim, fazendo o papel de um cidadão normal, né? E isso me levou então as pessoas a acreditarem que eu seria um nome bom para concorrer na época a prefeita e, claro, o papel feminino também, valorizando também as mulheres, vamos dizer assim, do nosso município, mas também de todo o Alto Uruguai. E tive a felicidade, então, de me eleger prefeita em 2012, sempre levando também o carinho, vou dizer assim, como uma mãe, né? Porque sou mãe
também de alguns filhos, vou dizer assim, porque as gestões que eu estava, eu acabei também dando à luz para 2 filhos, em cada gestão uma gestação. Sempre conto essa história, porque também sei que não foi normal para muitos, me olhavam: "Nossa, como ela tem coragem", mas na verdade são bênçãos que a vida nos traz. E então olhando, voltando, né, a possibilidade de gerenciar o município foi isso, olhar para todos como um todo, atender a todos da mesma forma. Sempre tentei levar isso à frente da minha gestão, do grupo também, que estava comigo, e a gente fez isso. E hoje eu ainda ouço isso. Temos vontade e saudades da forma como você vinha fazendo. Não desmerecendo ninguém, mas isso tem um pouco do sentido de ser mulher, né? De atender e querer abraçar todos da mesma forma. Penso assim, não que o homem não faça. Mas a possibilidade, então, de eu ser prefeita aqui de Alto Bela Vista, sim, foi a maioria das pessoas de um grupo de confiança, vamos dizer assim, que me levou, então, como candidata e assim o povo me escolheu na época. Kátia, quero deixar um registro aqui que quem nos passou o seu número, né, foi o Jean-Pierre. O Jean-Pierre é um grande amigo nosso. Até falei, Jean-Pierre, eu preciso de alguém muito importante aí da região do Alto Uruguai para entrevistar. Ele falou, entrevista a Kátia, né? Então, mandar um abraço lá pro Jean-Pierre, ele que quando estava em Alto Bela Vista tinha o grupo de dança, né? Deixar o nosso registro aí pro Jean-Pierre, que senão depois ele cobra a gente ao vivo. Kátia, você falou de uma situação muito importante, que é o período em que a senhora foi prefeita, 2012, e também depois ganha o pleito ali em 2012, depois se reelege aí em 2016, né? E nesse período, o mandato, então, ele acabou ali em 2020, né? Esse último. Isso. Como é que foi lidar? Porque essa daí a senhora pegou um pouco da pandemia. Como é que foi lidar aí com esse negócio que parou o mundo inteiro? Olha, Henrique, deixar meu abraço também para o Jean-Pierre, então, gratidão por ele, né? Mas assim, ó, da gestão, né, que eu assumi em 2013, para recordar, porque eu me elegi em 2012, até 2020, nós tivemos várias situações, vou dizer assim, na nossa região e também perante o mundo como pandemia depois, né, o Covid. Mas eu lembro muito que em 2013, 2014 veio muitas chuvas, nós tivemos enchente, nunca mais tinha chovido tanto, então tivemos assim meio ano praticamente de chuvas, eu lembro muito. Então foi uma diversidade incrível. Depois veio seca, né? Depois, para encerrar o mandato em 2019, 2020, veio a pandemia, que foi algo mundial e que, na verdade, assim, deixou todo mundo apavorados, não sabíamos como agir e, enfim, fomos se agarrando a decisões que, na verdade, tinha que ser tomado, né, na proteção das vidas, e era tudo um pânico, vou te dizer assim, porque o que vinha muito nas mídias? Quem pegaria a Covid ficaria internado. Hospitais não conseguiriam atender toda a população. Eu acho que também lembra dessa situação. E aí eu me recordo muito quando foi o primeiro caso aqui em Alto Bela Vista, que foi de uma mulher, inclusive, e que a minha equipe, nós fazíamos reuniões semanais, né, a proteção, vamos dizer assim, a equipe de frente, e nós ficamos todos ansiosos para ver como essa pessoa ia reagir ao Covid, né? E foi nesse momento que a gente percebeu e entendeu o vírus, né? E que cada ser humano iria reagir de uma forma. Aonde que essa pessoa então ficou em casa, se tratando de casa, a equipe ficou cuidando dela de casa, vamos dizer assim, por ligações de vídeo, como o WhatsApp hoje, né, possibilita isso. Então eu vou te dizer assim que foi tudo uma surpresa, e isso eu levo também muito para a vida pessoal. Eu digo para todos podem levar isso. Porque quando você não conhece, você precisa enfrentar. E se você enfrenta com muito medo, acaba
dando, vamos dizer assim, pânico. Mas então, assim, tudo que a gente for decidir, a gente precisa decidir, enfrentar com coragem e que o Deus maior nos protege sempre, né? Então, lembrando, assim, da forma como foi a vinda do Covid a Alto Bela Vista. Mas também, assim, eu posso te dizer, e tenho orgulho de lembrar, que de março, desde que veio o Covid até dezembro, nós não tivemos mais que 24, 25 casos, eu lembro na época, em torno disso, né? Que a gente segurou as pessoas, assim, realmente as campanhas se cuidavam. E depois isso estourou também, não só Alto Bela Vista, mas estado inteiro. Então é isso, sabe? Eu vejo que o gestor municipal, ele precisa estar sempre atinado, dando a sua ênfase na proteção das pessoas, né? No bem-querer, enfim. É o cuidar mesmo do outro, assumindo um papel como gestor de um município. Kátia, a senhora fala que a senhora foi, que a senhora é formada, pós-graduada na questão da educação, né? A senhora fez pedagogia. Quando a senhora esteve à frente do poder municipal, como é que ficou a área da educação no seu mandato, Kátia? Então, Henrique, desde 2013, a gente, a equipe, né, corremos atrás de um recurso para uma nova construção de uma escola. E como qualquer obra em algo público, às vezes é difícil, constrangedor, até que alinha tudo, até que empresas venham, até que licita, enfim. Mas nós conseguimos um recurso do governo federal na época de quase R$ 1 milhão com uma construção de uma nova escola em séries iniciais. E por minha gratidão, você tocou agora na educação, que eu sempre levei à frente também, né? A última obra que inauguramos em 2020, para tu ter ideia, foi essa escola. Então a gente tem muita gratidão. Hoje os alunos têm uma escola ampla, uma escola com espaço, então planejada, né? Sim, com o modelo que na época era do governo federal, mas algo que veio a contribuir muito para a nossa educação, porque a gente sabe que essa escola vai durar muitos anos, aonde ela está e como ela foi construída, e atender bem os nossos belavistenses, vamos dizer assim, os munícipes que precisam dela. Então foi algo grandioso, não como outras coisas, né? A gente investiu na educação, muita compra, muita vinda de ônibus, enfim, escolinhas, cursos, incentivamos a levar para a Concórdia, no Senai. Foi muito investimento realmente na educação para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, para os nossos adultos também, né? Professores sempre tiveram qualificações. Então, mas assim, eu te digo assim, que na educação posso emplacar a obra da escola, que foi algo que desde o comecinho, né, da primeira gestão a gente lutou, e foi a última obra no dia 7 de março de 2020 que a gente inaugurou com a presença de pais, com a presença da comunidade em geral. Coisa boa, afinal uma escola, a escola ela nova ou ela reformada, ela faz até com que os alunos se motivem a estar nela, né? É muito importante. O ambiente novo nos traz esse sentimento, né? A senhora também nós temos uma situação aqui, Kátia, que é muito própria da nossa região, da nossa cidade, né? Nós temos as nossas cidades aqui, tanto Marcelino Ramos, quanto Alto Bela Vista, quanto as cidades mais pequenas, os municípios mesmo, nós vivemos uma realidade de déficit populacional. E esse déficit de população também nos atinge numa situação que é investimento, né? Porque como a gente não tem aquela demanda de consumo, também não temos instalações talvez de grandes empresas. Na sua visão, tanto a senhora quanto a visão da prefeita que a senhora ocupava o cargo, quanto também na visão mais abrangente agora da Kátia, sem ser a prefeita também, né? Mas com toda essa experiência, com toda essa bagagem, como é que nós conseguiríamos resolver esses entraves, Kátia? Então, Henrique, desde sempre, né, a gente sabe que os pequenos municípios, o que acontece? Não tem muita opção,
E é os jovens, né, quando saem do ensino médio, que é isso que os nossos municípios geralmente oferecem, eles acabam indo para os centros maiores para estudar, para fazer uma faculdade. E, claro, para nós é bom e o município também. Eu lembro que eu, na época, a gente incentivava, como eu acabei de falar antes, levávamos com um ônibus, né, para Concórdia, para estar indo nas faculdades em gerais que tinha ali. Mas, pensando, o que fazer para o município conseguir manter a população no município? E essas pessoas não escoarem, vamos dizer assim, não ir para um centro maior morar. É a possibilidade de trazer empregos, né, Eric? E a gente sabe que também, por outro lado, não é fácil. Mas aproveitando a deixa, tive também algo maravilhoso que aconteceu na nossa gestão, mas tudo indo em busca, buscando parceiros, foi realmente o empreendimento que é aí à frente de Marcelino Ramos, que é o nosso balneário, eu posso dizer assim que o nosso balneário é Águas Bela Vista, né, que realmente foi de um empresário ali também do município de Marcelino, que eu tenho muito orgulho de falar, porque a gente incentivou esse empreendimento a vir a Alto Bela Vista, né? Primeiro, claro, tinha que ver se ia dar certo jogar água, enfim, mas isso deu tudo certo por também a gente insistir, né, no empresário na época para estar investindo. Por quê? Porque isso com certeza gera emprego, renda, e é assim que as pessoas, as famílias acabam ficando nos menores municípios. Porque a gente sabe que a realidade de muitos municípios é as pessoas ir trabalhar fora, é buscar um centro maior, é buscar outra possibilidade, principalmente depois que faz 18, né? E as famílias do nosso município acabam ficando com as pessoas mais, vamos dizer assim, experientes, né? Acima de meia idade. Mas, então, tratando disso, o município precisa buscar empreendedores, quem consegue, né? Mas também tem que ofertar, ser atrativo para os empreendedores vir ao município. E, aproveitando, vamos dizer assim, só esse empreendimento do balneário de Alto Bela Vista, que, né, ainda está em fase de construção, ainda está andando a passos pequenininhos, mas está saindo, né? Isso a gente sempre sabia que não era uma obra para pequeno tempo, e sim para um grande, mais tempo, digamos assim, no mínimo acima de 10 anos. Mas o que eu quero dizer isso? Isso gerou também a busca de outros empreendimentos para o nosso município. Como eu tive a felicidade de, quando eu fui entregar, né, no dia 31 de dezembro de 2020, a gente conseguia ainda emplacar um recurso de quase 9 milhões para a construção da ponte, que é Rio do Peixe ali, que liga Alto Bela Vista a Volta Grande e, consequentemente, liga a Marcelino Ramos através da ponte férrea. Então, por que isso gera? É algo que puxa, uma coisa que puxa a outra, né? E muito feliz com isso, mas assim, nada é fácil, nada cai do céu. O gestor precisa correr atrás, o gestor precisa ser ativo, o gestor precisa ter parceiros, né? O gestor precisa fazer a parte que cabeu a ele, que o povo deu, digamos assim, a possibilidade dele ser prefeita, ele buscar parceiros, seja políticos, seja empreendimento, seja empresários. E é isso, né? Eu sei que eu misturei um pouquinho, Eric, mas assim, eu acredito que, resumindo, a pergunta que tu me fez das pessoas ficarem no município é o gestor ser ativo, buscar empreendimentos, buscar possibilidades e oportunidades para as pessoas poderem ficar no município, ganhar o seu sustento no município, assim vai segurar mais a população. Kátia, perfeita resposta. Afinal, a gente sabe que essa é uma pergunta que a gente faz porque a gente vai ter que, de alguma forma, para a gente continuar existindo daqui a uns anos, a gente vai ter que conseguir resolver esse gargalo, né? Porque, como a invasão está sendo muito grande, bastante pessoas saindo, né? As pessoas saem pela. Uma situação interessante que até é uma coisa que a gente fala, quando a gente bota as obras civis, as obras de concreto, a gente consegue empregar bastante pessoas já de imediato. Porém, quanto mais qualificada vai ficando a mão de obra,
mais ela não, ela vai precisar de outros espaços para conseguir trabalhar e aí isso também prejudica, né? A gente vai ter que buscar uma linha de crescimento sustentável em todas as áreas, né, Katia? Sim, sim. Por exemplo, assim, ó, cada um, vamos dizer assim, tem um gosto, né? Um estuda medicina, outro faz farmácia, outro faz psicologia, outro faz, né, para ser empreendedor mesmo, empresário. Mas é isso, eu acho que o município tem que abrir as portas de várias possibilidades para essas pessoas poderem ir estudar e depois virem empreender no município, sabe? Então, claro, depende de lei, mas é também tudo questão da forma de ver da gestão que quer ter para o município, sabe? Então, tudo parte da cabeça, assim, do prefeito, mas também da equipe que ele tem junto com ele, né? Eu acho, assim, é algo nosso que a gente traz de raiz. Como a gente quer ver o nosso lugar? A gente quer ver ele crescer ou quer deixar ele pequeno, né? Então é isso, eu acho que a gente tem que possibilitar e precisa sonhar, né? E sonhar grande, não sonhar pequeno, sonhar grande e que esses sonhos se realizem, sabe? E que qualquer lugar é muito bom de empreender, só que realmente precisa ter atrativos. Kátia, hoje a senhora não está no jogo político, não ocupa cargo político, né? Porém, e essa a gente caminhando aí para nossa reta final aqui do nosso bate-papo, né? Sabendo que a senhora foi prefeita, esteve à frente do poder público, hoje a senhora vê o cenário aí de Alto Bela Vista de que forma? A senhora é uma pessoa passiva, da forma assim, completei minha missão, né? E agora deixo que os outros vão tocando barco, ou a senhora é uma pessoa ali que tá agora no banco de reserva, mas a hora que o treinador quiser trocar de time, a senhora entra em campo e pode aí estar concorrendo a um novo pleito, algo do gênero. Olha, Henrique, quando está no sangue é difícil a gente dizer que quer ficar fora, né? Mas eu digo assim, que eu acho que cada um que tem o desejo de ser gestor de um município precisa sim se expor e dizer, olha, eu quero ser e eu quero dar o meu melhor, né? Hoje eu sim quero ficar na retaguarda, quero estar junto sempre no município, ajudando o município a crescer, né? Não estou usando cargo nenhum, enfim, eu sei que muitas pessoas confiam no meu nome, não é decepcionar, não deixar de lado, mas também penso que a gente precisa possibilitar para outros poderem ir e também, né, colocarem os seus pensamentos e esses pensamentos todos engajados de estar e realizar. Mas te digo, né, Erika, a gente está aí, a gente mora aqui, a gente tem família, né, no município, a gente cresceu aqui, então a gente ama esse lugar que é Alto Bela Vista e também toda a nossa região. Então, o que eu vou te dizer? O dia do amanhã, a gente não sabe, a Deus pertence, né? Então, não posso dizer que não, mas também não vou dizer sim, estou à disposição. Vamos deixar o tempo se encarregar, né? E deixar as pessoas também optarem, porque eu acho que assim, as pessoas acabam dando a sugestão e mostram qual é o melhor candidato ou candidata. Então, deixa estar, vamos dizer assim, e estou aqui para contribuir para o município quando as pessoas precisarem e o município precisar. Show de bola. Kátia, eu quero agradecer muito a senhora ter dado essa entrevista, ter tirado um pouquinho do seu tempo para estar conversando aqui com o pessoal da equipe da Rádio Web Centro-Sul, tá? E sempre dizendo que a rádio está de portas abertas. Um dia, se a senhora quiser vir conhecer presencialmente, também estaremos aí com as portas abertas para receber a senhora. Agradeço muito a senhora aí ter nos dado essa entrevista. Olha, Henrique, eu que agradeço vocês da Rádio Centro-Sul, agradeço aí meus amigos, né, que a gente faz ao longo da vida da gente, e esses são, na verdade, às vezes não precisamos nem encontrar eles todo dia, mas eles lembram, e a gente lembra de pessoas queridas, né?
Então, agradeço imensamente por terem lembrado da minha pessoa e me deixo à disposição também. E vou sim, uma hora dessas, quando dá, quero visitar vocês pessoalmente e tudo de melhor e muito sucesso aí nessa novo, né, momento aí que vocês estão com a Rádio Centro-Sul. Eu que agradeço. Quero dar uma boa noite a todos os nossos ouvintes que estiveram conosco. E lembrando que Claro que na próxima, Claro que sim, em especial, né, Alto Bela Vista e e sempre, Marcelino Ramos, mas quem está nos ouvindo, eu quero deixar meu abraço, quero dizer que nós já estamos em maio, passou o Dia das Mães, né, já estamos quase chegando metade do ano, já foi, e o tempo passa muito rápido, então a gente precisa agir, então eu quero deixar o abraço a cada um abraço fraterno, forte, e dizer para as pessoas se animarem e buscarem e irem atrás dos seus sonhos sempre, né? E tudo de melhor a todos, em especial aí Marcelino Ramos também, que somos vizinhos, né? E eu sempre digo, ó, moro lá em Alto Bela Vista, quando eu saio, faço minhas palestras hoje, né? De bem com a vida, levando isso, que as pessoas precisam dar sempre o seu melhor em tudo que faz. E aí a gente consegue sempre ter sucesso. Então, minha gratidão, um abraço forte a todos que estão nos ouvindo nesse momento. certo, pessoal? Então nós voltamos na próxima terça-feira. Eu vou ficando por aqui.